Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. E hoje a gente vai iniciar nossa primeira unidade, pelo menos a primeira parte aqui, nessa videoaula, onde iremos dar aquele start, né, no nosso conteúdo e iremos perpassar por alguns temas que são muito importantes, que vai requerer a atenção de vocês e também estudos posteriores, certo? Então, a ideia aqui é a gente iniciar um aprofundamento e também não desampará-los quanto a algumas temáticas que, num primeiro momento, pode ser um pouco complicado, mas conforme vamos estudando, vamos discutindo, vamos realizando as atividades e as leituras, isso acaba se tornando um pouco mais fácil, principalmente as terminologias mais técnicas, né, alguns conceitos que, num primeiro momento, vocês podem se confundir, se perder na leitura, mas que a gente vai tentando sanar e dar esses significados ao longo das nossas aulas, tá? Lembrando que as nossas aulas, as videoaulas, elas são bem objetivas, tá? E elas vão atacar ao ponto nevrálgico dos temas, tá? A centralidade do conteúdo, para que vocês tenham um aprendizado, né, e uma internalização completa, precisam realizar os estudos complementares, fazendo as leituras das unidades, dos respectivos capítulos, tá? E também, como forma didática de aprendizagem, que realizem os devidos fichamentos, anotando aquelas expressões, aqueles pontos de destaque do nosso caderno didático, ok? Então, a gente vai iniciar aqui falando um pouquinho também das organizações e a administração, apresentando seus conceitos e fundamentos, tá? A gente vai falar também sobre a história da administração no contexto da humanidade. Falaremos um pouco sobre as teorias não só da administração, mas também das organizações como um todo, e a gente falará também sobre a formação e a legislação profissional do administrador. Tá? Então, nós iremos juntos construir o conhecimento aqui e passaremos por esses temas, e a ideia é facilitar para vocês e que vocês tenham uma ótima internalização e um excelente êxito nessa componente. Tá claro? Então, a gente vai passar um pouquinho aqui pelos slides que vai nos apoiar na condução do tema, certo? Então, essa primeira unidade a gente vai tratar sobre a parte introdutória da administração, na intenção de trazer, né, de despertar o desejo de conhecer e de aprofundar um pouco mais em vocês, certo? E isso a gente inicia falando um pouco sobre os objetivos da nossa componente, tá? Que ao finalizar essa unidade, a gente espera que vocês sejam capazes de ter alguns entendimentos, certo? E aí, para não atrapalhar, deixa eu me posicionar um pouquinho aqui nesse canto, tá? Ok. Muito bem. Então, falando aqui um pouquinho sobre as teorias e os objetivos, que inicialmente é dar conceito, né, para a organização e administração. A gente vai contextualizar e também relacionar esses conceitos para vocês. A ideia também é de explicar o processo de formação do curso de administração e ainda identificar os princípios fundamentais da administração, como eficiência, eficácia e efetividade, são termos que vão acompanhar vocês em toda a formação deste curso, e fazer uma síntese da construção do conhecimento da administração e suas teorias. Certinho? Então, vamos avançar aqui, tá? Então, eu já falei que a gente vai ver isso, né? Que são as organizações de administração, os conceitos e fundamentos, a história, a administração na história da humanidade, as teorias da administração e a formação e legislação profissional, tá? E aí a gente começa, né, com os conceitos e os fundamentos, tanto para as organizações quanto para a administração. O que vem a ser, né?
administrar. Você sabe qual é o significado dessa palavra, administração? Você conhece a evolução histórica dessa ciência ou o campo do conhecimento humano? Sabe por que as organizações precisam de um administrador? Então, essas questões, elas precisam ser respondidas, e isso vai começar a facilitar um pouco o entendimento sobre essa temática. Tá? Organização. Vamos conceituar a organização primeiro. Segundo Maximiano, em 2009, organização ela é uma combinação de esforços individuais que tem por finalidade realizar propósitos coletivos. Por meio de uma organização, torna-se possível perseguir e alcançar objetivos que seriam intangíveis para uma pessoa. Tá? Esse conceito de organização, mais lá na frente, a gente vai falar um pouquinho sobre teoria de sistema, ele vai muito em consonância com esse conceito, né? Onde fala que a soma do todo ela é muito maior do que as partes isoladas. Tá? Então, a ideia é justamente essa, né? Através da organização, consegue ter alcance a objetivos que, isoladamente, né, seres humanos, pessoas mesmo, né, não seriam capazes de alcançar. Então, através da organização, é possível alcançar objetivos muito maiores, certo? Então, essa é a ideia e o conceito que Maximiano nos traz. Avançando aqui um pouquinho, a gente consegue, ainda dentro do tema de organizações, enxergar de forma esquemática todo o ambiente organizacional e tudo aquilo, né, todas aquelas variáveis que, de alguma forma, influenciam esse ecossistema, tá? No seu andar, no seu desenvolvimento, tá? Ou não. Então, é preciso se atentar quais são os atores que estão aqui envolvidos nesse sistema, tá? E o que está influenciando de alguma forma, quer seja positiva ou negativa, dentro desse ambiente, certo? Então, a gente tem um primeiro ambiente externo, né, que está mais em volta do ambiente organizacional, e aí a gente tem isso como um ambiente geral e algumas variáveis que, de certa forma, direta ou indiretamente, podem influenciar na atividade da empresa e nos seus resultados. Certo? Então, temos variáveis políticas, dependendo de uma política pública que for lançada ou de uma reforma, quer seja na área da tributação, na área ambiental, que a gente está acostumado a ver aí nos telejornais e na mídia como um todo. Algumas dessas ações políticas elas podem influenciar negativa ou positivamente na organização, certo? Variáveis legais também, tá? Por exemplo, uma reforma tributária, né, que vai mexer com a lei de enquadramento tributário, vai também mexer com algumas alíquotas e bases de cálculos para se cobrar impostos e, consequentemente, isso influencia na prática de preços, certo? Ou seja, em certos níveis, variáveis legais, conforme as transformações do ambiente externo, ela pode influenciar tanto positiva quanto negativamente, de forma direta ou indireta, certo? Então, é preciso ficar atento a essas variáveis, a gente não pode ser indiferente ao ambiente externo que, de forma geral, engloba ali e está nos cercando enquanto organização, certo? Temos as variáveis demográficas, as variáveis ecológicas também, sociais, econômicas e tecnológicas, todas tratando, né, de certa forma, direto ou indiretamente, um certo grau de influência na empresa. E aqui a gente tem um ambiente de tarefa que a gente pode também associar ao ambiente interno, certo? Um ambiente mais de correlação mais próxima com a empresa, não interno dentro da empresa mesmo, tá? Mas interno dentro do ciclo de atividades que essa empresa desenvolve. Que aí a gente tem ações mais diretas, a gente tem influências mais diretas desses atores dentro da empresa, certo? Uma vez citado aqui esse ambiente geral,
ele está um pouco mais distante da empresa, mas acaba que, em certo grau, tem uma influência direta, algumas dessas variáveis. Aqui, adentrando um pouco mais, ainda externo à empresa, mas um pouco mais dentro das relações que a empresa possui com diversos atores, a gente tem alguns elementos que podem ter uma relação mais próxima e mais direta sob influência nas organizações. Então, que é um ambiente de atividades. Quando fala de ambiente de tarefas, está aqui intrínseco às atividades. Então, os fornecedores para com a empresa têm um contato que é sinérgico, né? Assim como clientes, concorrentes e também alguns grupos específicos regulamentadores, dependendo da atividade finalística da empresa, certo? Então, isso aqui é para a gente ter uma visão panorâmica e geral do ambiente organizacional, para que a gente entenda o que está envolvido aí, né? Quais são todos os elementos que precisam ser observados e cuidados ao longo de uma atividade empresarial, qualquer ela que seja, certo? Então, isso é para nos dar uma noção, e aí, ao longo da componente, a gente vai adentrando em uma ou em outra, e isso vai afinar cada vez mais, né, e refinar também o nosso entendimento sobre isso, ok? E agora a gente conceitua aqui a administração. O que vem a ser a administração? Nada mais é do que um processo de consecução dos objetivos, objetivos esses organizacionais, de uma maneira eficiente, eficaz e efetiva. E a gente precisa conceituar o que é isso. O que é eficiência? Né? O que é a eficácia? O que é ser eficaz? Né? Vem de eficácia. O que é ser efetivo? Né? Vem de efetividade, certo? A gente vai mais à frente conceituar, e vocês vão entender exatamente o que é cada um desses elementos e as suas distinções de um para com o outro. Por meio do planejamento, da organização, da liderança, do controle dos recursos organizacionais. Então, aqui, a administração, a gente já entende isso, né, e considera como um processo, tá? Um processo que, o que está envolvido, né? Para que serve esse processo? Para se alcançar objetivos, certo? E esses objetivos dentro de uma organização, ok? E isso de uma maneira que seja eficiente, eficaz e efetiva, ou seja, que tenha economia de recursos, que seja alcançável e que a gente atinja o público correto, certo? De forma a ser direcionado, que seja economicamente viável. É mais ou menos isso que quer dizer as palavras. A gente vai aprofundar mais, tá? Isso através, como que a gente consegue isso, né? Alcançar esses objetivos de forma econômica, de forma alcançável, plausível, né? E que seja vantajoso para a empresa. Como que a gente faz isso? Através do planejamento, né? Que aqui a gente adentra já nas funções da administração. Planejamento é uma dessas. Da organização, uma outra função, da liderança, tá? Muito importante, muito em voga no momento, né? O papel do líder, ele é fundamental na condição dessas funções e no alcance dos objetivos, consequentemente, tá? E também no controle dos recursos organizacionais. Então, a de planejamento até controle dos recursos organizacionais é a forma, é o meio, como a gente alcança os objetivos. E como a gente quer alcançar esses objetivos? De forma eficiente, eficaz e efetiva. Esse é o conceito de administração, certo? Maravilha. Aqui agora a gente apresenta um quadro onde temos aqui algumas teorias e as ênfases dessas teorias em determinado momento, né, da construção e da evolução histórica da administração como uma prática empresarial, uma prática econômica e também como ciência, certo? E todas as contribuições que cada uma delas deram, né, nesse desenvolvimento teórico. Então, a gente tem aqui as organizações e a administração, os anos, tá? De 1903 até 82,
Qual teoria específica, né? Administração científica, aqui a gente tem um pouco da administração como ciência, né? O que é ter administração como ciência? É a gente ter de forma prática, né, ali algumas ações, entendê-las e testá-las. E aí, se isso for replicável, a gente começa a ter uma teoria e um desenvolvimento de uma ciência, certo? Mas a ciência não finda aí. Ela precisa ser questionada, ela precisa ser testada, ela precisa ser testada em outros ambientes e ela precisa fazer ali uma análise, né? Precisa ali também ter uma análise quanto ao impacto, né, da aplicação e dos resultados obtidos dessa aplicação de uma determinada teoria e, num outro momento, como ficam esses resultados sem a aplicação de uma determinada teoria. Então, com essa prova e contraprova, a gente tem a prática científica, certo? E a ideia justamente é transformar, né, aquilo que é feito empiricamente com uma teoria de forma científica, com caráter científico, certo? A gente tem também a teoria clássica das relações humanas, a burocrática e estruturalista. Aqui Max Weber dá a sua contribuição, que até hoje nós temos aí a essa terminologia, né, burocracia. Toda vez que se fala em burocracia, já tem já um ranço ali intrínseco, né, que é correta. E até hoje a gente tem aí os sistemas de controle e também de mitigação de falhas e erros, não só na administração pública, mas também na administração privada, que, em virtude da teoria burocrática, a gente teve condições de aperfeiçoar cada vez mais. Então, é algo positivo, né, ao contrário do que o sentimento, ao ouvir essa palavra, nos traz. E aí, né, ver na evolução, na sequência cibernética e de sistemas, depois a neoclássica comportamental, a de contingências e a neo-schumpeteriana, né, que veio das teorias trazidas por Schumpeter, né, que teve toda uma ênfase na tecnologia, nas transformações tecnológicas, né, uma vez que a gente até hoje observa alguma resistência, né, quando se fala em implementar algo novo, algo que envolve uma tecnologia nova e avançada, certo? Então, até hoje a gente enfrenta aí algumas resistências por termos aí bastante empresários ainda naquele tradicionalismo, né, herdando ali uma empresa da família, e acaba que isso atrapalha um pouco o desenvolvimento das atividades empresariais, certo? Mas existe toda uma teoria por trás, existe todo um entendimento sobre isso, e a gente vai se familiarizando ao longo da nossa disciplina aqui. A gente adentra aqui num dos primeiros teóricos, né, desse momento aqui, que tira a administração do seu populismo, né, de só ouvir falar, e dá uma cara científica para ela, né, dá uma característica científica, que foi o Taylor. Né? O Taylor, ele traz uma racionalidade do trabalho nas organizações, ou seja, ele traz a ideia de observar a execução do trabalho de uma outra forma. Isso não pode ser feito de qualquer jeito. Então, você não pode ter muitas pessoas para fazer uma coisa simples, né? Você também não pode ter poucas pessoas ou pessoas despreparadas, não especializadas, para realizar atividades complexas. É mais ou menos nesse sentido que a organização racional do trabalho trouxe de contribuições na evolução da própria execução das funções em si, né? No que se tange aí toda a organização, toda a direção e todo o controle que envolve o conceito da administração. Tá? E aí, como característica dessa teoria, a gente tem a análise do trabalho e estudo dos tempos e movimentos, temos também o estudo da fadiga humana e a divisão do trabalho e especialização, o desenho de cargos e tarefas.
Então, aqui ele começa a usar de forma inteligente, né, a força de trabalho, a força humana de trabalho, a execução em si, né, trazendo de forma a departamentalizar, a setorizar os ambientes e colocando as pessoas para executar uma tarefa de forma específica e com a ideia de que a pessoa se torne especialista naquilo que faz, não fazendo de tudo um pouco e fazendo isso de forma mediana, medíocre, cada uma dessas atividades. Então, esse trabalhador, nessa teoria, né, colocado para fazer uma atividade específica e única, e a ideia é que ele se torne especialista naquilo que faz e vai fazer cada vez mais e melhor, né, encontrando várias formas de se tornar mais eficiente, certo? E aí também um plano de carreiras, desenho de cargos, tarefas, tudo muito racional, tudo muito específico e bem colocado no intuito de trazer exatamente essa racionalidade, essa razão, né, racionalidade de razão, né, na execução da gestão, da administração nas empresas. Então, essa foi a contribuição do Taylor, né, dando essa cara científica para a administração. A gente avança um pouquinho aqui, né? E tem outras contribuições, né, advindas, né, dessa teoria científica trazida por Taylor, são os incentivos salariais e prêmios por produção, o homo econômicos, né, o homem econômico, isso quer dizer que o homem ele é um ser que, além de produzir, né, ele também consome, então, ao mesmo tempo em que ele contribui para a geração de riquezas, ele também consome esses bens gerados, então é de forma cíclica, né, e econômica, por isso que traz essa nomenclatura, certo? Então, tudo que foi visto, né, como elementos anteriores, né, os incentivos salariais e prêmios por produção, né, a divisão do trabalho, desenho de plano de carreira, né, tudo isso é no intuito de valorizar o ser humano enquanto trabalhador, sabendo que esse ser humano, além de produzir, ele também é consumidor, certo? E isso tudo foi estudado e trago, né, por Taylor como contribuição na administração científica. As condições ambientais de trabalho também foi muito bem tratada e percebeu-se que tinha influência, né, no grau, né, de produção, no grau de qualidade da produção pelos trabalhadores. A padronização de métodos, máquinas e equipamentos também foi um ponto importante, né, como contribuição da administração de Taylor, e a supervisão funcional, né, ou seja, a administração funcional, de forma que essa estrutura, né, de supervisão e de mão de obra especializada precisava, né, ser teorizada e formalizada, no intuito de que isso pudesse trazer contribuições, e a gente viu que, até hoje, a gente tem essa prática nas empresas e que, de certa forma, dá todo o controle e toda a atuação na mão dos gestores para que eles tenham informações suficientes para decidir o que fazer com os resultados, certo? Agora a gente fala um pouquinho sobre Henry Fayol, que trouxe a contribuição da teoria clássica nesse período de tempo, de 1841 a 1925. Tá? E aqui a gente tem elencado 14 princípios da administração. Divisão do trabalho, autoridade, disciplina, unidade de comando, unidade de direção, subordinação, remuneração, centralização, hierarquia, ordem, equidade, estabilidade e manutenção de pessoal, iniciativa e espírito de equipe. Tá? Então, esses princípios foram as contribuições de Henry Fayol. Henry Fayol, ele estava à frente, né? Um pouco à frente, principalmente quando da Revolução Industrial, saindo das produções mais individuais, né? Saindo um pouco da produção mais artesanal para uma evolução na produção em massa, grandes produções. E isso fundamentou muito bem essa transição, né, na história.
Aí tem o Max Weber, né, que traz a teoria burocrática e algumas características da burocracia, tá? A gente tem a formalidade, a impessoalidade, o profissionalismo, que a gente vê muito isso caracterizado no serviço público, tá? E as contribuições traz racionalidade no alcance dos objetivos, né? Ou seja, economicidade no alcance dos objetivos, traz precisão também através dos conhecimentos explícitos dos deveres de cada participante, tá? E dentre outras características que a gente bem conhece dessa teoria burocrática, certo? Aqui a gente tem, segundo o Henry Fayol, o fluxo, né, das funções administrativas. Aqui a gente está dando uma pincelada geral e a gente vai adentrar mais profundamente mais à frente, tá? Então, a gente tem função contábil, função de segurança, aqui para fins de registro e controle. A gente tem as funções de execução, né, de transformação, que são as funções administrativas básicas e financeiras, e as funções de output, né, que, de certa forma, traz ali o produto na sua visualização final, que é a função técnica e a função comercial. Ok? E aí a gente tem aqui mais um conceito, né, por Maximian, que nada mais é do que o processo de tomar decisões sobre objetivos e utilização de recursos. O processo administrativo abrange 5 tipos de funções: planejamento, organização, liderança, execução e controle. Então, aqui é mais um entendimento sobre aquela definição de administração que a gente viu lá no início da aula, certo? E aí a gente tem aqui um fluxo, né, da administração, onde a ideia é fazer uma leitura, né, do ponto final e do que é possível, né, o que está envolvido, né, para se alcançar esse ponto final aqui, tá? Então, para atingir os objetivos da organização, eu preciso de alguns recursos humanos, financeiros e materiais, tá? E como é que devem ser utilizados, né, esses recursos? Eu preciso de planejamento, de organização, de liderança e de controle, tá? E quem me proporciona tudo isso é a administração. Então, uma boa administração perpassa por essas funções, onde esses recursos são racionalizados e bem utilizados, e, obviamente, eu alcanço, né, os objetivos, ora planejados, num primeiro momento aqui. Ok? Maravilha. Então, a gente finaliza aqui essa primeira parte dessa unidade e a gente se encontra na próxima parte desta aula. Um abraço e até lá.